Amém. Vamos orar com a irmã Eliette. Paulo, que é o esposo, está lá em Curitiba, na base da Jocum, né, juntamente com a Daniela. E ela está aqui nesse período, né, com a família e nos abençoando. Te louvamos, Pai, pela vida do Paulo, pela vida da Daniela, pela vida, Senhor Deus, da tua serva que está aqui. Ó Deus, alcança com a graça do Senhor a vida da Eliette, Pai, de uma forma especial. Ó Deus, alcança a vida do Paulo lá em Curitiba, alcança a vida da Daniela, Pai, em nome do Senhor Jesus. Toma em tuas mãos, meu Deus, eles têm sido, ó Deus, por longos anos, muito tempo que eles estão aqui, ó Deus, conosco como missionários, e sempre de uma forma muito fiel ao Senhor, à igreja, e isso tem sido impactante para nós. Eles são exemplos mesmo para nós. Abençoe de uma forma especial em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, amados. Eu sempre digo que é um prazer tão grande estar aqui nessa igreja. Eu me sinto tão em casa, né? E eu trago o abraço lá do Paulo, da Dani, para esta igreja também. E o ano passado eu estava trabalhando com um grupo de crianças lá numa das igrejas que a gente congrega lá em Curitiba. E era o tempo do encontro de casais e essas crianças estavam lá na igreja. Eles me pediram para organizar a parte espiritual lá com as crianças. E a gente estava falando sobre a criação de Deus, sobre tudo que Deus faz. E uma das ideias que nós tivemos foi trabalhar com alguma coisa ligada à arte. E aí nós compramos algumas telas e as crianças iam expressar alguma parte da criação de Deus. E eu fui para essa sala para olhar, porque eu estava ministrando sobre a criação de Deus, e eu queria ver o que as crianças estavam fazendo. E lá nós tínhamos uma artista profissional que faz parte dessa igreja, e ela estava dando aula mesmo, sabe? Tudo bem profissional, tinta especial para as crianças. Foi muito gostoso ver essas crianças trabalhando ali. Mas uma das crianças me chamou a atenção naquele dia. Ele era um menino de mais ou menos 5, 6 anos, se eu não estou enganado com a idade. E ele era um menino bem ativo, bem, sabe? E ele queria fazer alguma coisa ali na tela, mas ele não estava conseguindo. E teve uma hora que ele ficou tão frustrado que já estava acabando o tempo, ele começou a borrar toda a tela dele assim. E ficou toda colorida, uma cor toda misturada, mas toda borrada aquela tela. E já no final ele já não estava só na tela, já tinha tinta no cabelo, tinha tinta no corpo, né, na roupa e tudo. E aí uma das professoras pediu para uma das meninas que estava ajudando sair com o menino para limpar, para ajudar, né? E aí eu fiquei ali com aquela irmã que estava ajudando as crianças com as telas. E aí ela falou assim para mim: eu não estou satisfeita com o trabalho dele, eu sei que ele pode fazer mais. E ela falou assim: chama ele lá para mim, eu gostaria de trabalhar com ele ainda. Aí nós chamamos o menino, ele veio, ficou ali pertinho dela. E aí ela começou a trabalhar, pegando na mão dele, pegou instrumentos diferentes, pegou espátulas e começou a trabalhar com ele, começou a fazer coisas, usando técnicas, pegando na mãozinha dele, e ele ficou muito empolgado. E ele estava trabalhando. Gente, e quando no final, eu queria que o pessoal mostrasse aí para a gente qual que foi o final do trabalho do Davi naquela noite. Vocês têm aí para mostrar para a gente? Pode mostrar? Olha o resultado final da tela dessa criança. Antes tinha só um borrão. E agora você pode notar o trabalhinho dele, as nuvens, os pássaros, depois que aquela professora pegou na mãozinha dele e trabalhou. Quando ele terminou essa obra, ele olhou para aquela prof de artes, deu aquele sorrisão, tipo assim, estou contente, ficou jóia. Irmãos, quando eu estava ali e eu olhei aquele sorriso daquele menino e eu vi o trabalho que ele terminou de fazer, Deus ministrou no meu coração. Deus falou assim comigo: Eliette, vocês, meus filhos, são desse jeito. Vocês, às vezes, começam a fazer uma coisa, mas vocês não conseguem, às vezes, terminar.
Às vezes vocês começam alguma coisa e vocês querem desistir no meio do caminho. Mas eu posso pegar na mão. E eu posso ajudar vocês a terminarem a obra que vocês começaram a fazer. Aquilo foi tão impactante para mim. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Deus, me dá um embasamento bíblico disso que o Senhor está falando comigo. E Deus trouxe 2 personagens para mim naquele dia, naquela semana, naquele mês. Deus foi trabalhando no meu coração. E eu gostaria de trazer esses 2 personagens que Deus trouxe para mim. Queria que você abrisse lá em 1 Reis, capítulo 19. Sabe, irmãos, quando Deus falou comigo sobre que nós somos assim, Ele não estava nos diminuindo, mas Ele estava falando que nós podemos nos tornar como crianças e deixar Ele trabalhar na nossa tela, na nossa obra. E deixar Ele trabalhar na obra que Ele está fazendo através de nós e em nós como sua obra. Amém? É isso que Ele estava falando conosco. 1 Reis, capítulo 19. Aqui a gente vê um homem, profeta, servo de Deus, que estava trabalhando na obra do Senhor. Elias aqui. E ele tinha tido uma vitória fantástica sobre 450 profetas de Baal. E ele tinha ido contra esses homens falando sobre o Deus poderoso a quem a nação deveria se voltar novamente para ele. E ele consegue mostrar para aquelas pessoas que Deus é o Deus verdadeiro. Mas depois disso, o Elias, ele é ameaçado de morte por Jezabel, esposa do rei Acabe, e ele fica com medo, e ele foge. Vamos ver aqui no versos 1 ao 4, a gente vê que o Elias, ele tem uma crise depressiva. Ele terminou de fazer uma obra grande de Deus e agora ele tem uma crise depressiva. Ele fala assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu e a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias aqui estava tendo um quadro que ele estava se sentindo o pior dos piores, né? E ele tinha tido uma grande vitória com Deus, mas agora ele entra num processo depressivo. Amados, às vezes isso acontece conosco também. Às vezes nós temos grandes vitórias com Deus, nós fazemos uma grande obra e às vezes nós somos contra-atacados por sentimentos que são totalmente longe daquilo que Deus tem para nós, mesmo tendo às vezes feito uma grande obra. Elias era um grande profeta de Deus. Se você for ver a vida dele, o que ele fez, as obras que ele realizou, mas ele teve esse surto, né? E isso pode acontecer às vezes conosco também. Mas Deus não havia terminado a pintura na tela com Elias. Deus ainda tinha alguns retoques na tela para fazer junto com ele. E é isso que Deus passa a mostrar para Elias. Veja aí, do 5 ao 8. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus então aqui está enviando um anjo para socorrer o seu servo.
Ele envia um anjo para socorrer Elias. E esse anjo vem e supre as necessidades dele, né? Faz ali um pão para ele, e com o vigor daquela comida, ele caminha 40 dias, 40 noites, é um pão do céu mesmo, né? Gente, e quando ele vem, Deus tá mostrando ali para ele, Deus sabia, Deus estava suprindo as necessidades de Elias, comida, água, descanso, Deus sabia que ele precisava. E após isso, ele caminha 40 dias, 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Deus sabe as nossas necessidades. Deus sabe as necessidades do nosso coração. Deus sabe o que nós precisamos para continuar a tela que ele começou conosco. Ele sabe o que a gente precisa para continuar aquela obra que ele colocou nas nossas mãos. E ele sabe quais são as necessidades da nossa vida como tela. Ele sabe o que a gente precisa, e foi isso que ele fez na vida de Elias. Do 9 e o 10 diz assim: ali entrou, ele caminhou, e ele foi até o monte de Deus. No 9 diz: e ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Aqui, Deus está disposto a dialogar com Elias. Ele está disposto a falar com ele, a ouvi-lo. Deus sabia que o Elias precisava falar. Deus sabia que ele precisava abrir o coração para ele. E ele estava disposto a ouvir o Elias. Pessoal, gente, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, de todo o universo, estava disposto a falar com seu filho. E a mesma coisa conosco. Deus sabe quando nós precisamos falar, e Deus está disposto a nos ouvir. Deus não tem dificuldades para ouvir as nossas frustrações, irmãos. Deus não tem. É diferente quando a gente começa a murmurar, sabe? Reclamar das coisas. Mas quando a gente fala para Deus o que está inquietando o nosso coração, e o que está inquietando o nosso coração em relação à obra. Vai ter momentos na nossa vida que a obra que nós estamos fazendo não está mais satisfazendo o nosso coração. E Deus entende. E Deus quer nos ouvir. Deus quer que a gente rasgue os nossos corações em relação às nossas frustrações, aos nossos anseios, aos nossos desejos em relação àquilo que Ele tem que Ele tem colocado em nossas mãos para realizar. Olha aí no verso 11 até o verso 13. Ele diz assim: disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus sabia o que Elias estava fazendo ali. Ele sabe todas as coisas. Porém, ele queria que Elias se expressasse. Amados, quando nós vamos para Deus, há um poder tremendo quando a gente abre o coração diante de Deus. É muito bom quando a gente pode ter um amigo, pode ter um irmão, que a gente pode abrir o coração e chorar e clamar junto com ele. Mas há um poder superior, maravilhoso, de restauração e de cura, quando nós podemos abrir o nosso coração e rasgar o nosso coração diante do Senhor. E dizer para Ele o que nós estamos sentindo. Ele é o melhor dos psicólogos, né? Porque além de ouvir, Ele cura, Ele trata, Ele restaura. Quando nós abrimos o nosso coração diante do Senhor, Ele está disposto a nos ouvir. E disposto a nos ouvir em relação à obra. A obra que Ele está realizando através de nós. Ele quer nos ouvir, Ele quer nos ouvir. E olha aqui no verso 14...
Diz assim, ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Que a gente vê o profeta derramando o coração dele diante do Senhor. Ele está se abrindo totalmente diante do Senhor. E no 15, disse-lhe o Senhor, vai. Toma o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 17.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Deus então compartilha aqui com Elias e o convida para o restante da tela, que ele ainda tinha para pintar, para terminar a sua obra de arte com Deus. Deus está dizendo para Elias, Elias ainda não terminou a obra. Você não pode sair correndo dessa obra, porque ainda não terminou a tela. Ainda não está do jeito que eu planejei a tela, não está bonita ainda. Vamos terminar junto? Ainda tem essas pessoas aqui para você ungir. Ainda tem essas pessoas que você deve falar. Ainda tem essas pessoas que você deve dizer o que eu vou fazer com eles. Ainda não terminou. E Deus, então, conforta o coração de Elias, dizendo para ele, olha, você não está sozinho. Ainda tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Você não está sozinho nessa obra, não. Você vai terminar a obra que eu estou fazendo através da sua vida. E quando a gente vai lá para 2 Reis, capítulo 2, verso 11, e aqui é um final tremendo, né? 2 Reis, capítulo 2, verso 11, é o tempo que ele está terminando a tela dele, que Deus falou assim, agora terminou. Aí ele foi, fez tudo que Deus mandou, ungiu todo mundo que tinha que ungir. E lá no capítulo 2 de 2 Reis, verso 11, diz assim, indo eles, ele está agora com Eliseu, que ele já tinha ungido todo mundo que Deus mandou ele ungir. E ele estava caminhando junto com Eliseu e falando, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então agora, após ter terminado a tela que ele começou a pintar com Deus, Elias vai para o céu sem experimentar a morte, num carro de fogo, cavalos de fogo, num redemoinho. Gente, já pensou que melhor maneira de dar o último toque na nossa tela aqui na terra? Ele foi, subiu com Jesus, está pronta a sua tela, agora você pode ir, agora é tempo. Você parou e ele terminou a sua obra. Esse foi um dos personagens que Deus me trouxe na mente. Mas um outro está lá no Novo Testamento, e é a vida de Pedro. E quando a gente pensa em Pedro, a gente pensa logo, por quê, né? Ele quis terminar a obra? Não, ele estava desanimado nesse tempo. Ele tinha negado a Jesus, né? Você consegue... eu acho que a gente não consegue imaginar, né? Como ele estava se sentindo culpado, deprimido, depois de ter negado a Jesus. A gente não consegue imaginar o quão desanimado ele estava. Provavelmente ele não via mais nenhuma luz no fim do túnel, né? Ele não estava vendo mais nada o que poderia acontecer na vida dele. Nenhuma perspectiva de ministério. Ele já não pensava em mais nada disso. Ele não conseguia enxergar mais nada em relação ao ministério na vida dele. E aí ele decide voltar para aquilo que ele fazia antes, né? Que era pescar. Voltar à sua velha vida, aos seus velhos alvos, seus alvos anteriores, para o barco, para o mar, para a pesca. Pedro havia desistido da tela que ele havia começado com Jesus. Ele já não tinha mais sentido, ele não via mais sentido nenhum naquela pintura. Ele havia feito um borrão na sua tela, não tinha mais sentido para ele. E a gente vê então... Lá em João capítulo 21,
do 1 até o 3, João 21, do 1 ao 3. Diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Parecia que tudo estava contra, né? Tudo estava contra eles, né? Já tinham pescado a metade da noite, nada haviam pego. Mas Jesus não havia desistido de Pedro. Jesus não havia desistido dele. Olha lá no verso 4. Mas, olha aqui o mas. Ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa para comer? Responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E eles o fizeram e podiam puxar a rede, não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se de sua veste, porque havia se despido, lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes mais do que 200 côvados. E ao saltarem na terra, viram algumas brasas e em cima peixes. Gente, Jesus faz aqui a cena para a cura. Ele faz a cena para a cura de Pedro. Disse-lhe Jesus: trazei alguns peixes. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era quase a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Aqui a gente vê, depois Pedro é interrogado, Jesus olha para Pedro, fala para ele, depois deles terem comido, Jesus pergunta então para Pedro: Pedro, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos a outro, te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, acrescentou-lhe: segue-me, segue-me. Algumas pessoas creem que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro se ele o amava, porque 3 foi o número de vezes que Pedro o havia negado. E alguns estudiosos dizem que Jesus estava nos mínimos detalhes trazendo cura para Pedro, ali naquela conversa com ele, né? E após isso, então, Jesus convida o Pedro ao ministério que estava disposto a colocar em suas mãos. Jesus disse para ele: olha, eu quero terminar essa tela com você. Não terminou ainda o trabalho que eu tenho para você. A obra que eu tenho colocado para você, Pedro, ainda não acabou. Vamos fazer junto. Vamos terminar essa tela. Vamos fazer essa tela ficar bonita. E aqui Jesus então prediz com que tipo de morte o Pedro haveria de glorificar a ele. E a história diz que Pedro, ele morreu crucificado também. Mas diz
que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado, morrer da mesma forma que o seu Senhor. Pedro, ele retoma depois disso a tela dele de novo. Ele pega de novo a tela, ele começa a pintar junto com Jesus. E ele começa então a fazer aquilo que Jesus estava mandando ele fazer. Ele começou a pregar o evangelho, ganhou pessoas para Jesus, liderou a igreja primitiva. Ele estava terminando os últimos retoques que Deus estava dando na vida dele, na tela que ele havia começado a fazer com Jesus. E eu creio, gente, eu creio, meus irmãos, de todo meu coração, que se depois da morte a gente vai logo para os braços de Jesus e a gente tá com ele, sabendo de tudo, porque essa é uma das correntes de pensamento, porque a gente não sabe o que vai acontecer assim que a gente morre, né? Mas se for assim, eu creio que quando Pedro foi lá para perto de Jesus, eu creio que Jesus chamou ele: vem para cá, Pedro, vamos olhar a sua tela. E ele chegou para Pedro e falou assim: olha a sua tela. E ele começou a ver como que ficou a tela que eles construíram juntos. E Jesus abre um sorriso maravilhoso para Pedro. E Pedro sorri junto com Jesus. A gente conseguiu. A gente terminou. A gente fez aquilo que o Senhor queria. Nós conseguimos terminar a nossa tela. Amados, nós temos hoje... Nós tivemos o Elias, nós tivemos o Pedro, mas nós temos os nossos cristãos hoje, nós, os cristãos da atualidade. Nós temos hoje aquilo que nós podemos fazer com Deus. E eu gostaria de trazer 2 aspectos daquilo que a gente pode trabalhar com Deus. E uma das formas que nós podemos trabalhar com Deus, por isso eu estou trazendo essa camiseta, e ela diz sobre uma palavra em hebraico chamada avodá. E nós tivemos uma conferência lá na Jocum, algumas semanas atrás, trazendo exatamente esse tema, avodá. E depois, se você quiser, você pode ir no nosso site lá da Jocum, talvez depois eles vão projetar para você. E você pode ver um pouquinho mais sobre o que isso significa, mas eu queria trazer só um pouquinho. E essa palavra em hebraico traz a mesma raiz para 2 palavras que nós temos como tradução no português ou inglês. Nós temos a palavra trabalho e adoração. E quando a gente estava lá na Jocum ouvindo sobre isso, um irmão chamado Daryl Miller, e ele estava ministrando sobre isso, e eu fiquei tão impactada, porque a gente já fala sobre isso, sobre a questão das esferas da sociedade, mas ele trouxe de uma maneira tão linda que nosso trabalho, como adoração ao Senhor, o lugar onde a gente vai, o nosso trabalho como uma adoração, não é diferente. Aquilo que eu faço aqui nesse altar, aquilo que eu faço aqui nessa igreja, não deve ser diferente daquilo que eu faço no meu trabalho. Não deve ser, é a mesma raiz, é a mesma palavra. Eu adoro o Senhor no domingo, mas na segunda também eu adoro. Quando eu vou para a minha repartição pública, quando eu vou para o hospital, quando eu vou para a minha sala de aula, eu vou avodar, eu vou adorar ao Senhor com as minhas mãos, eu vou adorar ao Senhor com aquilo que eu faço. Eu posso trabalhar adorando, e essa palavra é interessante que ela tem 289 vezes no Velho Testamento. E geralmente nós fazemos essa divisão, né, entre secular e aquilo que é sagrado, né? No domingo é sagrado, mas durante a semana é secular. Mas isso não existe aos olhos de Deus. É tudo junto. Nós vamos adorar a Deus todo o tempo. Aonde a gente vai, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, é tudo avodá, é tudo adoração, é tudo trabalho, é tudo junto. Não existe diferença para Deus. Aquilo que eu faço aqui é o mesmo que eu faço lá. Ainda que as atividades em si sejam diferentes, mas a minha intenção é a mesma, é avodar. Você consegue imaginar como seria diferente se cada cristão levasse durante a semana para o seu trabalho o avodar?
como nós teríamos hospitais melhores, como nós teríamos escolas melhores, como nós teríamos tantos lugares melhores, porque nós estaríamos adorando e levando a adoração de Deus para qualquer lugar que a gente fosse. Não existe essa separação para Deus. A Bíblia não faz essa separação. E Deus quer que a gente entenda isso e vá avodar durante toda a semana. O trabalho não é uma maldição, não é algo para ser evitado. É através do trabalho que nós glorificamos a Deus. Nosso trabalho deve ser parte da nossa adoração. Nosso trabalho deve ser parte da nossa adoração. A mente grega que separava, né? Sagrado, secular, adoração, trabalho, domingo, segunda-feira. E às vezes nós agimos assim também como igreja de Jesus. Nosso trabalho não é apenas para dinheiro. Nosso trabalho não é apenas para dinheiro, mas é o lugar onde nós devemos glorificar a Deus. Avodar, trabalhar sagradamente. Trabalhar sagradamente. Eu estou lendo um livro chamado Deus e a Justiça Política, da Landa Cope. Ela é uma das missionárias da Jocum. E esse livro, ela fala sobre um inglês chamado William Wilberforce. E ele se tornou conhecido por aquele livro chamado Jornada pela Liberdade. Não sei quantos já assistiram esse filme, mas é um filme que fala muito sobre a vida do William Wilberforce. E o que aconteceu com esse homem? Ele era um cristão, ele amava Deus e ele desejava servir a Deus com todo o coração. Aí o que ele pensou? Eu vou ser um pregador. Eu amo a Deus, eu quero falar dele, eu vou me tornar um pregador. Mas ele entendeu que Deus tinha chamado ele para algo diferente. Deus o havia chamado para o parlamento inglês. E ali ele começou por várias décadas dedicando-se a acabar com a escravidão e o tráfico de escravos que eram legais naquela época. E ele trabalhou isso. Será que essa luta, né, de libertar pessoas da escravidão merecia uma dedicação de uma vida inteira? O que vocês acham? Com certeza. Mas houve muitos momentos, muitos dias em que Wilberforce sentia que não. E ele se desanimava. Mas a história, bem como o reino de Deus, foram marcados para sempre pela vida desse homem, que conseguiu, através da legislação, terminar com a escravidão de homens e mulheres naquela época. Amados, para que a justiça de Deus fosse implementada no sistema legislativo daquele tempo. Amados, Deus quer levantar Wilberforces nos nossos dias, em todas as esferas da sociedade. E para isso Ele conta comigo e com você, porque nós temos que terminar, nós temos que pintar a tela, a obra de arte que Ele começou comigo e com você. Agora, um outro aspecto que nós podemos levar o nosso avodar é a salvação dos povos como adoração ao Senhor. É a adoração dos povos. Eu estava olhando esses dias no site do Joshua Project. Nós temos em torno de 17 mil povos ao redor do mundo. E nós temos em torno de 70.079 povos não alcançados. Nós temos, então, uma porcentagem de grupos não alcançados de 41% de povos que ainda não conhecem a Jesus. Como é que eu posso avodar em relação aos povos? Como que a gente pode fazer esse avodar em relação aos povos que ainda não conhecem a Jesus? Nós conhecemos aquela antiga fórmula, sabe? As 3, orar, ir, contribuir, né? Isso é antigo, mas é atualíssimo. E nós podemos fazer isso no nosso dia a dia. E quando a gente fala sobre orar, nós podemos acompanhar através desse site do Projeto Josué.
E principalmente aqueles que falam inglês na igreja, porque nós não temos o site todo traduzido, mas você que sabe inglês, você pode traduzir aqueles povos e lançar. Não sei se a igreja tem grupos, mas a gente pode lançar no grupo da nossa célula. Nós podemos orar por esses povos. Por exemplo, hoje nós estamos orando pelo povo Rashaída do Sudão. Eles têm uma população de 119 mil. Eles são totalmente muçulmanos. Nós podemos orar por eles hoje. Nós podemos abençoar esse povo. Mas no seu dia a dia, você pode procurar povos que ainda não conhecem a Jesus, você pode orar por eles. Nós ainda temos essa tarefa que nós temos que terminar. E nós temos que fazer isso na nossa geração, porque a nossa geração é essa. Quando a gente morrer, a nossa geração acaba. E enquanto nós estivermos aqui, é essa geração que nós temos que alcançar. Eu tenho trabalhado com um grupo de meninas numa escola pública lá em Curitiba, consegui entrar, levar o grupo Cherish, o curso com meninas, falando sobre pureza de vida numa escola pública. E a vice-diretora de lá, ela é cristã, fez um grupo de meninas, adolescentes, as piores das piores, que estavam reprovando todos os anos, e ela tem trabalhado há algum tempo com essas meninas. Ela falou, já sei o grupo que você pode trabalhar com elas, esse grupo. Então, vamos lá, vamos trabalhar com as meninas. E um grupo, né, aquela linguagem, né, aquela linguagem que arrepia os cabelos, né? Mas, irmãos, é incrível como Deus, quando Ele nos chama para fazer algo, como Ele coloca amor no nosso coração. Eu estou no meio daquelas meninas, ouvindo aqueles palavrão, aqueles negócios, e amando aquelas meninas, falando sobre pureza para elas. É Deus nos levando para fazer. E tem uma menina, agora acho que ela deve ter no máximo 16 anos, e outro dia ela estava contando que ela já tem um filho de 2 anos. E ela tinha ido no médico, e que o médico tinha falado com ela que provavelmente por causa da gravidez precoce ela não vai poder mais ter filhos no futuro. E são histórias assim. Fui falar com ela sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre AIDS, HIV, elas não sabiam nada. Eu falei para elas, nossa, as meninas africanas sabem mais que vocês. Vocês estão totalmente vulneráveis a ter uma dessas doenças. E o amor de Deus invadindo o coração da gente, orando por essas meninas. Quando eu voltar agora na próxima quinta-feira, nós vamos ter o encerramento do nosso curso, com certificado, tudo. Terminou a obra de Deus em relação a elas? Não. Eu quero continuar lá, quero continuar servindo aquelas meninas e demonstrando para elas o amor de Deus, o amor que Deus tem por elas. Amados, nós precisamos fazer este avodar, levar a Deus. E eu tenho falado para Deus, eu não quero ficar só no meio de crente. Eu quero ir onde os perdidos estão, porque nossa tendência é nos agregar, né, nos congregar, e falei, Deus, eu quero que o Senhor me leve para aqueles que precisam. Grupos de sírios lá em Curitiba, eu estou orando, Jesus, eu quero alcançar essas crianças sírias, eu quero alcançá-los com o teu amor. Qual é o grupo que Deus tem colocado no seu coração para você avodar? Qual é o grupo, qual é o tipo de pessoas que Deus está chamando você para avodar? A coisa mais preciosa das nossas vidas, irmãos, é o fato de estarmos ligados em Deus e com Deus construirmos a obra de arte em nós e através de nós. Deus quer fazer isso na nossa geração e Deus está começando algo novo na nossa igreja. E sabe, irmãos, eu estou sendo alcançada por esse mover de Deus lá, através de vocês aqui. E quando eu tenho falado com a Fabiola, né, a igreja está acontecendo isso. Jesus, eu quero também. Deus está começando algo novo. E sabe por quê? Porque ainda existem muitas pessoas que não conhecem a Ele. O avivamento não é um alvo em si mesmo. Não é para a gente ficar aqui entre nós adorando a Deus. Não é essa a finalidade. O final, lá no final mesmo, sabe o que é? São vidas que a gente vai tocar com as nossas vidas. São pessoas lá no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, na nossa rua. São eles são
salvação. É quando não existe mais nada, resposta nenhuma a dizer porquê do avivamento. Essa é a resposta final. É a salvação de vidas. E nós queremos alcançar essas vidas. Amém? Eu gostaria de que a gente... Tem uma música que eu trouxe para a gente terminar esse tempo. E antes da gente orar... Eu gostaria que você pensasse um pouquinho nessa música, e eu gostaria de terminar com um texto lá de Filipenses, e eu gostaria de parafrasear esse texto junto com você. Lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6, Paulo está dizendo assim, Filipenses 1, verso 6, ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu gostaria de parafrasear dizendo assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a obra de arte em mim há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra, a obra de arte em mim e através de mim, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Vamos ouvir essa música só um pouquinho, depois eu gostaria de orar com você. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Amém. Nós vamos orar pensando nessa música assim, que é em mim e é através de mim. Amém. Enquanto a gente ouve um pouquinho mais no fundo essa música, eu gostaria de convidar você. Se você reconhece que Deus começou uma obra na sua vida e talvez você nunca parou para pensar que Deus, eu nunca parei para pensar que o Senhor quer fazer uma obra em mim através de mim. E Deus começa a fazer essa obra em nossas vidas quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida. Naquele momento Ele começa a pintar a obra de arte dele na nossa vida e através de nós. E eu gostaria que, se você ainda nunca você convidou Jesus para vir no seu coração e tomar a sua vida e falar assim: Deus, eu quero que o Senhor faça essa obra na minha vida também. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Se você nunca fez isso, você quer fazer essa decisão agora, levanta sua mão, eu gostaria de orar por você. Se você quer entregar totalmente a sua vida para Jesus e falar: Jesus, eu quero fazer uma obra de arte com o Senhor, vem para a minha vida. Existe alguém aqui que gostaria de tomar essa decisão? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Se existe mais alguém, glória a Deus. Se existe mais alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus, você pode me dar um sinal, eu gostaria de orar com você. Gostaria que você que levantou a mão, fique com a sua mão levantada, e alguém da igreja pode acompanhar. Tem mais alguém? Temos mais uma pessoa ali. Gostaria que alguém fosse lá com essas duas vidas e possam vir com elas até aqui. Amém.
pode vir aqui na frente, vamos orar com essas duas pessoas, amém, amados? Vamos orar com elas. Teve mais alguém aqui que levantou a mão? Pode vir aqui. Vamos orar com essas pessoas e vamos orar para que Deus está começando uma obra de arte na vida dessas pessoas, amém? Deus está começando e Deus vai fazer uma obra grandiosa com eles, amém? Amém, quero orar com ela. E enquanto ela está vindo, eu gostaria que você pensasse na sua vida. Você que já começou a obra de arte com Jesus na sua vida, pensa aí, porque a gente vai orar por você também, amém? Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida. Faz a tua obra da forma que o Senhor quer. Eu entrego a minha vida para ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ela pode te acompanhar? Você acha que... Amém, amados. Amém, amados. Amém. Esse é o primeiro momento. Esse é o primeiro momento que a gente vai... entrega a nossa vida para Jesus e aí Ele começa a escrever a nossa história e Ele começa a pintar a tela dele na nossa vida, amém? Mas eu não sei, de repente na sua vida um dia você parou de pintar a sua tela com Jesus e você desanimou e você dizer, não, ficou um borrão muito feio, eu já estraguei a tela, eu fiz o que eu não devia fazer, eu desisto agora. Mas Deus está te convidando para retomar a tela. Assim como aquela criança que estava pintando e que veio aquela irmã com toda a paciência e começou a fazer a obra direitinho, Deus quer fazer isso com você. E se você quer retomar a sua tela nessa noite e dizer para Deus, Deus, assim como Pedro, dizer, Deus, eu estraguei tudo, eu estraguei a tela, mas eu quero retomar, eu quero fazer isso de novo contigo. Levanta a sua mão ou fica de pé, faz alguma coisa, mostrando para Deus. Não é para mim que você está mostrando, é para Deus. Faz um sinal para Deus aí e fala para Ele, Deus, eu quero retomar a minha tela e eu quero orar com você. Existe alguém? Deus, eu quero retomar aquela tela, aquele trabalho que a gente parou, eu quero avodar, eu quero levar, eu quero adorar, trabalhar adorando, adorar trabalhando, eu quero fazer tudo junto. Você quer tomar essa decisão de falar isso para Deus? Levanta a sua mão, fica de pé e a gente vai orar junto. Existe alguém? Amém. Amém. Deus, eu quero retomar minha tela. Quero retomar minha tela. Amém. 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 Glória a Deus, amém, 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 amém. Deus, eu quero retomar minha tela nessa noite. Eu quero retomar, eu quero pegar esse avivamento que o Senhor está trazendo para a nossa igreja e eu quero levar ele para fora, eu quero levar ele para as ruas, eu quero levar para o meu trabalho, para a minha família, para a minha escola. Eu não quero que o avivamento fique só aqui, eu quero levar, eu quero retomar os talentos que o Senhor me deu, os dons que o Senhor me deu, e eu quero retomar a tela que o Senhor começou a fazer em mim e através de mim. Amém. Eu quero orar com vocês, com essas pessoas que estão de pé. Eu quero orar junto com vocês. Amém. Amém. Deus, em nome de Jesus, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor é um Deus que não desiste dos teus filhos. O Senhor é um Deus carinhoso, perfeito, amoroso, compassivo, compreensivo. O Senhor é Deus cheio de compaixão e de misericórdia. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste da nossa tela, ainda que ela esteja toda borrada, toda feia, mas o Senhor pega na nossa mão e o Senhor faz uma tela tão bonita
bonita, tão linda. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada por essas pessoas que estão de pé. Senhor, eu peço que o Senhor venha nessas vidas com uma unção tal que eles vão levar o teu avodá para onde eles estiverem, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua graça sobre eles, a tua unção sobre eles vai alcançar outros para salvação, para despertar outros para ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo a glória de Deus sobre a vida dessas pessoas, desses irmãos que querem terminar a obra de arte que o Senhor começou na vida deles. Deus, e em nós, e na nossa igreja aqui, Senhor, toma as nossas vidas como tochas vivas e incendiárias que vão inflamar os lugares aonde nós entramos, as repartições públicas, os hospitais, as escolas, Deus, as casas daqueles que trabalham, Senhor, cada casa que for limpar, cada dona de casa, cada pai, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a terminar aquela obra que o Senhor começou através de nós. E nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque o Senhor é o único digno de receber toda a honra, todo o louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus.